Quem está feliz com Jesus? Estão felizes mesmo? Meu Deus. Até aqui o Senhor nos ajudou, amém? Até aqui o Senhor nos trouxe. Até aqui o Senhor nos sustenta. Até aqui o Senhor nos dá graça. Até aqui, Pai, segurando as tuas mãos nós estamos. Olhe para o seu irmão do lado. Dá um sorriso para ele. E diga assim: eu te entendo. Porque eu também estou sendo esticado. Eu te entendo. Porque eu também estou sendo afligido. Eu te entendo. Porque a vontade do Pai está sendo em você e em mim. Aleluia! Vai, aplauda o Senhor. Uau! Eu tô nervosa, mas porque tem sido dias difíceis, amém? Eu sei que não está sendo fácil para nenhum de nós. Aliás, porque estamos construindo algo para a nossa geração e para as futuras gerações, amém? E Deus, Ele não pega leve, né? Com quem está em quem está sendo investido pesado. Então dê graças ao Senhor por isso. Dê graças ao Senhor pelos dias difíceis. Porque este está te construindo. Este está te deixando mais, cada vez mais agradável aos olhos do Papai. O tema dessa noite é aflição. Eu confesso que quando eu recebi o tema aflição, eu falei, aflição, normal, né? A gente está passando por isso, né? Tá ocorrendo tudo isso. Mas eu não pensei que a partir do momento que eu recebesse essa mensagem, eu estaria sendo afligida. Foram dias muito difíceis, de verdade. E tinha dias que eu perguntava, Senhor, o que é que eu fiz de errado? O que é que eu fiz? Eu começo a perguntar para o Senhor, né? Onde foi que eu errei? Onde foi que eu deixei de fazer a tua vontade? Porque a minha saúde começou sendo afetada. E teve uma hora que eu tive que colocar para fora, né? Porque tem horas que você não aguenta as suas dores, né? Tem horas que alguém vai ver as suas dores. E aí eu comecei a trazer para fora as minhas dores, aí vocês começaram a perceber e ficaram preocupados, né, comigo. Mas eu aguentei ainda muito. Porque foram duas situações parecidas. Só que a segunda vez foi muito mais pesada. E fazia muito tempo que eu não me sentia assim, vulnerável. Fazia muito tempo que a Consuele, aquela que está ali disposta a ajudar todo mundo, estava precisando de ajuda. A Consuele, que está sempre ali disposta para dar a mão, estava precisando de mãos, né? E confesso que o Senhor me quebrou, porque eu também preciso de ajuda.
Eu também preciso de cuidados, né? Eu também preciso de atenção. E tudo começou ficando difícil. Meus planos foram por água abaixo. Eu sempre planejei estar presente lá na Kelly. Não consegui ir mais direito lá. Não consegui mais estar com a Heloísa. E quando eu fiquei boa, eu fui lá e a Heloísa já não estava tão bem. E uma cena me impactou quando eu vi ela, da última vez que ela estava doente. Eu fui fazer inalação nela, né, junto com a Kelly. E quando eu colocava aquele aparelho de inalação nela, ela sorria porque ela estava conseguindo respirar e eu não aguentei, comecei a chorar, né? Comecei a chorar. E a outra cena foi quando ela estava no quarto e a Kelly estava lá inalando ela e a pastora Evelyn estava lá. Eu disse assim: é desse jeito que o papai quer que a gente esteja no braço dele. Totalmente dependente. A Heloísa estava ali, totalmente dependente, né, do Senhor. E logo nos dias seguintes, eu estava ali, totalmente dependente do Senhor. Eu nunca tinha tido uma crise daquela. Foi a primeira vez. E foi bem difícil para mim, porque estamos no Avivamento e Glória, né? Onde o Senhor está fazendo coisas extraordinárias. E eu estava ali. Eu não vim uma segunda-feira para cá. E eu fiquei assim, meu Deus. Eu gosto de vir todos os dias, né? Eu gosto, não porque eu tenho que vir, eu sou, não. É porque eu me sinto compromissada, né? Eu me sinto desafiada a fazer algo novo, né? A estar ali colocando meu limite à prova. Eu gosto disso. E eu não perco nada em fazer isso. Então foram dias bem difíceis. E tanto que eu tive que ir para o remédio, né? E às vezes eu ficava teimando, não queria tomar o remédio. Aí nosso apóstolo chegava, tomou o teu remédio. Eu falei, não. Aí, tome seu remédio. Ele tomava meu remédio. Mas amém. E hoje, por incrível que pareça, eu estou bem. Eu estou bem. Meu estômago não tufou. Eu comi bem, né? Eu estava comendo e o meu estômago já começava a passar, sabe? Ficar com aquela falta de ar. E hoje não. Eu estou aqui tranquila. Estou tranquila, feliz. Mas aflição. Devemos passar por aflições? Será que nós merecemos passar por aflições? Eu te digo algo. É necessário passarmos pelas aflições. Aquele que não está passando por aflições, não está fazendo parte de um reino. Se você que está nessa casa não está passando por aflições, você não faz parte dessa família. Você não faz parte de um grande propósito. Porque todos aqueles que são afligidos, algo extraordinário o Senhor está fazendo na tua vida e através da sua vida. E o que é aflição? Fui pesquisar o que é aflição. É alguém, né, com estado de... É afligido. É uma dor. É ânsia. É agonia. É angústia. Tormento. Meu Deus. É um grande sofrimento. É uma dor profunda. Esse é alguém afligido. Alguém atormentado. Meu Deus, algo angustiante. Algo que parece que você não vai sobreviver. Parece que ali você vai morrer. Esse é o estado de alguém passando por aflição. Esse é o estado de alguém afligido
Abram suas Bíblias. Eu acho que foi esse que eu falei assim, o que eu vou falar em aflições? Aí acho que o pastor William falou, fala lá de Davi. Salmos 55. Aí eu lembrei dele quando o Senhor estava me dando esse versículo, né? Aí eu lembrei, eu falei, olha, Salmos 55 a partir do 1. Sim. Olha. Ouve minha oração, ó Deus. Não ignores o meu clamor por socorro. Ouve-me e responde-me, pois estou sobrecarregado e confuso. Meus inimigos gritam contra mim e fazem ameaças perversas. Sobre mim trazem desgraças e perseguem furiosamente. Dentro do peito, o meu coração acelera. Terror da morte se apodera de mim. Sou tomado de medo e pânico e não consigo parar de tremer. Quem dera se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe e encontraria descanso. Sim, fugiria para bem longe, para o sossego do deserto interlúdico. Sim, eu me apressaria em escapar para um lugar distante do vendaval e da tempestade. Até lá. Esse é alguém afligido, né? Ele faria de tudo para sair daquele lugar. Ele faria de tudo para fugir desse tormento que ele estava passando. Ele faria de tudo para fugir dessa situação. No verso 16, pule para o verso 16. Diz assim: eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me livrará. Eu, porém. Nós, porém, amém? Nós, porém, entendemos que temos um Deus a qual nos socorre. Nós, porém, temos um Deus onde é o nosso refúgio. Nós, porém, temos um Deus em quem confiar. Nós, porém, temos um Deus a qual devemos nos refugiar. Pode passar no verso 22. Entregue suas aflições ao Senhor, e Ele cuidará de você. Jamais permitirá que o justo tropece e caia. Para quem nós devemos entregar? Para o Senhor. Devemos entregar para o Senhor. É o Senhor quem vai por nós, amém? É o Senhor que vai ali nos consolar. Eu te falo que as aflições, ela é uma oportunidade de glorificar o Senhor. As aflições são oportunidades de glorificar o Senhor. A pastora Cibele, ela liberou uma mensagem onde ela citou o versículo, né, onde diz que Jesus é um homem de dores, foi um homem de dores, né? Jesus foi um homem afligido. E ele glorificou o Senhor. Ele glorificou o Senhor. Abram suas Bíblias. Lá em João 17, a partir do 1. Fala assim: depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que ele te glorifique. Pode passar.
pois tu lhe destes autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe destes. E a vida eterna é isto: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Pode passar. Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que tive ao teu lado antes do princípio do mundo. Aí mostra que Jesus glorificou o Pai. E eu achei interessante porque ele fala que agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti. Porque ele glorificou a vida dele, o papai, e agora o pai ia glorificar ele, porque ele glorificou o Pai. A nossa missão em tudo isso é glorificar o Pai. E quando Jesus fala isso, ele não está falando lá na cruz, né? Ele não está sendo crucificado. Ele não está sendo ainda alguém dando tapa na cara dele. Ainda não. Ele não está sendo zombado. Pelo contrário, em João 17 ele está ainda orando. É uma oração. É uma oração que ele fez depois de quê? De incentivar, depois de encorajar os seus discípulos. Que é isso que ele faz no 16. Depois de dizer todas aquelas coisas, ele vai e ora ao papai. Ele ora. Jesus sempre teve a consciência de quem ele era, né? Jesus sempre teve a consciência do que ele iria passar. Mas, independente de tudo, ele glorificava o Pai. Ele não deixou de glorificar o Pai. Nenhum momento ele deixou de glorificar o Pai. Pelo contrário, aí que mais ele glorificava o Pai. Cada vez mais que se aproximava os dias a qual ele ia sentir no seu corpo, porque Jesus já sentia no seu espírito. Jesus já era afligido no seu espírito. Depois dessa oração, ele ia sentir na pele, no corpo. Abram suas Bíblias em João 16, 32. Faz assim: mas se aproxima o tempo, e de fato já chegou, em que vocês serão espalhados. Cada um seguirá o seu caminho e me deixará sozinho. Mas não ficarei sozinho, porque o Pai está comigo. Pode passar. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Jesus ainda não tinha ressuscitado. Jesus ainda ia passar pela morte de cruz. Mas ele já estava dizendo: eu já sou vencedor. Eu já venci. Eu já venci. Então, animem-se. Eu já venci. O que o Senhor nos ensina aqui: eu não preciso estar com a vitória para dizer que eu já venci. Eu não preciso, ter algo, conquistado algo para dizer que eu já venci. Eu não preciso ter passado já por situações difíceis para dizer que eu já venci. É muito fácil alguém contar o seu testemunho, de que aconteceu algo na sua vida. Não. Nós temos que falar antes. Nós temos que exaltar antes. Eu quero dizer para você nessa noite, eu quero dizer para mim nessa noite: não é fácil. Não é fácil. Porque
eu podia tirar outras pessoas como exemplo, mas eu queria falar de Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo de um homem que sofreu aflições. Mas mesmo nas aflições, ele via graça, ele via favor, ele tinha alegria, ele tinha prazer. E eu quero te dizer algo muito importante nessa noite. É possível nós sermos uma Betânia em tempos de aflições. É possível nós sermos Betânia em tempos de aflições. Se você não sabe, Betânia era o lugar preferido de Jesus. Amém? Abram suas Bíblias em Marcos 8, 31. Então Jesus começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Seria morto, mas 3 dias depois ressuscitaria. Próximo. Enquanto falava abertamente sobre isso com os discípulos, Pedro o chamou de lado e repreendeu por dizer tais coisas. Próximo. Jesus se virou, olhou para seus discípulos e repreendeu Pedro. Afasta-se de mim, Satanás, disse ele. Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Depois chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Que vantagem há em caminhar no mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, nesta época de adultério e pecado, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vir a glória de seu Pai com os santos dos anjos. Amém? A perspectiva do Senhor é diferente da nossa. O Senhor tem uma perspectiva que nós não temos. Ele faz de situações que parece que não tem saída a algo extraordinário para minha e para a sua vida. Quantas vezes nós queremos chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu mereço passar por isso, Senhor? Acha justo? O Senhor acha justo eu passar por isso? Que nem Pedro, né? Pedro, ele quis dizer para o Senhor: Senhor, pare de falar isso. O que é isso? Senhor Jesus. Quantos de nós questionamos isso? Quantos de nós queremos fugir dessas coisas? Mas eu te digo, as aflições te levam para lugares que só Deus pode te levar. As aflições te elevam para lugares que só Deus pode te levar. Então é necessário que passemos pelas aflições. Porque quando nós entendemos isso, nós sabemos em quem nós estamos firmados. Então o Senhor, Ele te olha e diz: essa dor é necessária. Essa dor é necessária.
Essa tempestade é necessária. O que você está passando é necessário. Autoridade. Jesus, ele estava construindo uma autoridade que ninguém mais poderia arrancar dele. Por isso que ele glorificava o Pai em cada detalhe. Abra suas Bíblias. Mateus 14. A partir do verso 12. Por favor. Os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram. Em seguida foram a Jesus e lhe contaram o que havia acontecido. Próximo. Logo que Jesus ouviu a notícia, partiu de barco para um lugar isolado, a fim de ficar só. As multidões, porém, descobriram para onde ele ia e seguiram a pé, vindas de muitas cidades. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Meu Deus. Eu lembro coisas recentes. Mesmo eu estando não muito bem, teve na segunda-feira, eu mal conseguia segurar o telefone. Eu não tinha força para segurar o telefone. Mas tinha pessoas precisando de mim. Eu precisava dizer um oi. Eu precisava dar um bom dia. Lembrei da pastora Evelyn, que estava passando por uma situação difícil essa semana. E as pessoas chamando ela, porque precisava de ajuda. Meu Deus, Jesus acabara de perder o seu amigo. Jesus acabara de perder aquele que abriu o caminho para ele. Aquele que tinha o mesmo propósito que ele. Mesmo assim, ele guardou a sua dor, teve compaixão e foi curando os enfermos. E foi a partir daí que houve a multiplicação. Se você seguir, eu quero te dizer algo, que mesmo em aflições, mesmo você passando por situações difíceis, você é capaz de prover para multidões. Você é capaz de alimentar multidões. Você é capaz de salvar vidas. Mesmo que a sua, às vezes, está ali, ó, apertadinho o teu coração. Mas você olha para o próximo e você tem compaixão. E você guarda a tua no bolso e vai lá fazer o que Jesus fez. Isso é glorificar o Pai. Isso é glorificar o Pai. Amém? Então, o propósito das nossas dores, elas servirão para uma autoridade única. A minha dor e a sua dor, ela vem como uma autoridade única nas nossas vidas. Jesus, ele sabia o tempo todo o que ia acontecer com ele. Jesus sabia. Ele sempre foi ciente disso. Lembra que eu disse que em meio às aflições você pode ser uma Betânia? O que é Betânia? Betânia significa casa de Ananias, que significa Yahvé é gracioso. Yahvé é gracioso. Mas Betânia era um lugar de descanso, meu Deus, um lugar de repouso para Jesus. Jesus amava Betânia. Por que Jesus amava Betânia? Porque nesse lugar, Betânia, ele encontrava 3 tipos de pessoas.
E eu quero dizer para você que dentro de você tem essas 3 pessoas. Amém? Em Betânia é onde moravam os amigos de Jesus: Lázaro, Marta e Maria. Dentro de você há milagre. Dentro de você há uma adoração profunda. Dentro de você há um serviço excelente. É isso que eles representam. Jesus, quando ia para Betânia, ele se assentava naquela mesa e ele via um milagre na frente dele. Ele tinha uma comida gostosa, um serviço maravilhoso que Marta fazia, e ele tinha uma adoração profunda de Maria. Eu quero dizer que quando você vem para essa casa, quando eu venho, eu vou falar de mim. Quando eu entro, coloco os pés naquela porta, eu olho para vocês e eu sou renovada, porque eu conheço a vida de vocês. Eu sei quando é o milagre que é a vida de vocês. Tem pessoas aqui que têm serviço excelente. Tem pessoas que têm uma adoração excelente. E quando eu olho, eu me renovo. Betânia era uma mesa necessária. Então lá Jesus, ele se renovava, porque é necessário essas coisas. Você tem essas 3 coisas dentro de você, essas 3 pessoas, porque tem lugares dentro de nós que já estavam podres, mas Jesus ressuscitou. Dentro de você, coisas que não prestavam mais para nada, mas Jesus foi lá e disse: vem para fora agora, que tem vida, vida em abundância aí dentro. Você presta sim, você presta sim. A vida dentro de você. Pastor Juan citava ontem, né? Uma igreja evangelística, uma igreja que ama. E é isso que Jesus está falando quando Ele diz que dentro de você há milagre, que tem vida, vida em abundância. Você é capaz de adorar com toda a tua alma, com todo o teu corpo, com todo o teu coração. E isso vai transbordar para o teu serviço com excelência. Lembre-se, aquele que não serve, não serve. Jesus é serviço. Muitos amamos a adoração, né? Mas Jesus disse: eu vim para servir. É o equilíbrio. Nós temos que ser equilibrados, amém? Nós temos que ser equilibrados. E Jesus está dizendo que há em você esse equilíbrio. Você pode ter esse equilíbrio dentro de você. Mas às vezes você se sente algo assim, incapaz para isso. Deve ser por isso que Betânia também, vocês nem sabem, é um lugar de leprosos. Olha. Betânia era um povoado de leprosos. Por isso que muitas vezes você se acha incapaz. Mas Deus está dizendo: tem coisa boa aí. Tem vida aí. E quanto mais você vai vivendo essas 3 coisas, esses 3 equilíbrios, a lepra vai saindo. Você vai sendo limpo. Eu vou sendo limpa. E cada vez mais você vai se tornando um lugar de descanso para o Senhor. Um lugar onde Deus tem o prazer de habitar. Um lugar que Deus ama estar. Nós devemos cada vez mais ter a honra de ser a habitação do Senhor, amém?
Obrigada, Jesus. Abram suas Bíblias. Isaías 53. Pode colocar só 53, a partir do 1. Quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou o seu braço forte? Meu servo cresceu em sua presença, como terro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada do que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e o desviamos o olhar, e ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. No entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como uma ovelha muda diante dos tosquiadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes. Terá muitos descendentes. Terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Amém? Próximo. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito, e por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte, foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Eu achei muito incrível quando eu li a parte que a vida dele foi interrompida no meio, né? Porque naquela época você tinha que ter uma descendência, né? Se você não tivesse uma descendência, era algo vergonhoso. Eu sou descendência de Jesus. Você é descendência de Jesus, amém? Não foi em vão tudo que ele passou. Nós fazemos partes. Glória a Deus por isso. Lucas 23, a partir do 32.
2 outros homens, ambos criminosos, foram levados com ele, a fim de também serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, o pregaram na cruz, e os criminosos também foram crucificados, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sortes para dividir entre si as roupas de Jesus. A multidão observava e os líderes zombavam. Salvou os outros? Salve a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus, diziam. Os soldados também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre para beber. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Uma tabuleta presa acima dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos dependurado ao lado dele zombava: então você é o Cristo? Salve a si mesmo e nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu: você não teme a Deus, nem mesmo a ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem nada cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando vier o teu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. A caminho da cruz, a vida. A caminho da cruz, a beleza. A caminho da cruz, há flores. A caminho da cruz, há oportunidades. A caminho da cruz, você faz toda a diferença numa geração. Jesus, até o último, né? Até ele estar ali, naquele lugar, ele transbordava vida, e vida em abundância, vida eterna. Mesmo ali sendo zombado, sendo desafiado, ele ainda teve compaixão. Ele ainda teve compaixão. Quem somos nós? Quem somos nós nas aflições? Quem somos nós a caminho de coisas terríveis? Nós estamos a poucos dias de virar a chave. Estamos a poucos dias a ter um rompimento de algo que vai mudar a nossa geração. Nós estamos a poucos dias de viver um destravar sobrenatural das nossas vidas. E nós estamos apenas no começo, eu quero dizer para vocês. Nós estamos no início das nossas tendas serem esticadas. Ainda há muito para esticar. Nós estamos no início. Nós ainda estamos naquele início. Nós não chegamos ainda a fincar ao redor dela. Ainda falta cavar os buracos, amém? Para que você possa fincar ali, ó, os 4 cantos. Nós estamos apenas armando ela. Ela está começando a se soltar. E nós já conseguimos sentir isso, né? Nós já conseguimos sentir. Mas eu estava aqui um dia, é uma brincadeira, tá? Eu estava aqui, aí o apóstolo estava falando, ministrando, estamos sendo esticados. Então tudo nós temos que converter para algo bom, amém? Aí quase eu grito: oh glória, minha pele está quase de um bebê, né? Eu já estava assim falando,
Porque quanto mais você estica, né, mais ficando lisinho, né? Aí eu falei na hora assim, pensando, né? Tudo nós temos que converter para algo positivo e bom. Então o Senhor nos trouxe hoje para dizer que é necessário nós passarmos por aflições. É necessário. Porque isso glorifica o Pai. Jesus fez perfeitamente. Jesus glorificou perfeitamente o Pai. Reacende em nós um equilíbrio. Às vezes nós desprezamos certas coisas em nós, mas elas são necessárias. Elas são necessárias, porque para Deus há potencial nisso. Lembre-se, dentro de nós há milagre, amém? Dentro de nós há uma adoração. Dentro de nós há um serviço excelente. É necessário lembrarmos sempre que Deus ressuscitou algo dentro de nós. E Ele precisa vir para fora, para que nós possamos cada vez mais prosseguir. Então que essa noite nós possamos jogar para fora tudo aquilo que o Pai já ressuscitou em nós, amém? Adoração perfeita precisa vir com força. O serviço excelente precisa estar ali, ó, ok? As aflições não são desculpas, meus amados. Pelo contrário, elas são combustível. Amém? Combustível. Fique de pé. Pai, nós te damos graças, Senhor. Nós te damos